Bom dia. Oh, wow. Good morning. Oh, that's backwards. Well, thank you for having me in your country. Muito obrigado por ter me convidado. I wish I spoke your language. Eu gostaria de falar a sua língua. I apologize that I do not. Me perdoem por isso. There's many of you that I would love to have more conversation with. Muitos de vocês eu gostaria de ter muita conversa com vocês. And let's try and do the best we can, okay? Mas vamos fazer o melhor que podemos nessas circunstâncias. I got some brothers and sisters that will translate for me. Tem alguns irmãos e irmãs que podem traduzir para mim. Because I know what's most important about today Eu acho que o que é mais importante hoje and tomorrow is that we have a chance to talk together. é que nós tenhamos uma chance para conversarmos. I'm not going to teach you things that you don't know. Eu não vou ensinar para vocês coisas que vocês não sabem. I hope to help you see things Eu quero ajudar você a ver coisas that the Holy Spirit has already breathed on your heart. que o Espírito Santo já soprou em seus corações. And that you know it's true, E você sabe que é verdade, even though you're afraid to believe it. mesmo que você tenha medo para acreditar. Even though the language of religion Mesmo que a linguagem da religião has taught us to trust our own efforts nos ensinou a confiar em nossos próprios esforços, more than to trust the life of God. mais do que confiar na vida de Deus. But our heart knows better. Mas o nosso coração conhece Deus. Our hearts have been made alive in Christ, have they not? Nossos corações foram vivificados em Cristo, não foram? We know that we have a Father who loves us more than anyone on this planet ever has or will. Nós sabemos que nós temos um Pai que nos ama mais do que qualquer pessoa nesse planeta já nos amou, ou vai nos amar ainda. And that He's invited us to be part of His family. E que Ele nos convidou a fazer parte da sua família. And being inside that family means E fazer parte dessa família significa that we get to live loved by the Father que nós podemos viver o amor desse Pai. and then be lovers of His in the world. E assim transmitir o amor dele nesse mundo. How many of you have read So You Don't Want to Go to Church Anymore? How many of you have read So You Don't Want to Go to Church? Quantos de vocês já leram o livro Por que você não quer mais ir à igreja? Well, most of you. A maioria. How many have read The Shack? Quantos de vocês já leram A Cabana? Not so many. Não tantos, glória a Deus. The other book is better. The other book is better. O outro é melhor mesmo. I had never intended for my book to be published in Brazil, Eu nunca tive a intenção que meu livro fosse publicado no Brasil, especially by a non-Christian publisher. especialmente como editora não cristã. I'm not sure they knew what they were printing. Eu não tenho certeza se eles sabem o que eles publicaram. We gave them permission to print The Shack, Nós demos permissão para publicarem A Cabana, and they asked us what's next, e aí perguntaram qual o próximo, and we told them He loves me, e nós falamos Ele me ama, but they wanted to print So You Don't Want to Go to Church mas Anymore. eles quiseram antes desse, ou no lugar desse, porque você não quer mais ir à igreja. And that is a horrible name for a book. E esse é um nome horrível para o livro. It takes too long to say, right? Gasta muito tempo para dizer esse nome. The Shack is easier. A Cabana é muito mais rápido para falar. So You Don't Want to Go to Church Anymore Por que você não quer mais ir à igreja? is a lousy title for a fiction É um book. título muito esquisito para um livro de ficção. It was a book we never planned on printing. Era um livro que nós não tínhamos intenção de imprimir. A friend and I wrote this book Um amigo e eu escrevemos esse livro for brothers and sisters para irmãos e irmãs who were on a journey to discover who the God of the Bible really is, que estavam querendo realmente saber quem era o Deus da Bíblia. and who got lost in all the religious practices of what we call church. E nessa busca ficaram perdidos em todas essas práticas religiosas daquilo que nós chamamos de igreja. And even though we were working hard to earn God's favor, E mesmo que a gente estava se esforçando muito para conseguir o favor de Deus, we felt empty inside. a gente se sentia vazio por dentro. Why isn't a relationship with God more real than this? Por que o relacionamento com Deus não se torna mais real com isso? And we had a lot of people asking us questions. E tinha muita gente nos perguntando. So we wanted to write this book Então nós queríamos escrever esse livro about Jake and John sobre Jake e John and their story of helping Jake learn how to live. e a história de como ensinou Jake como viver, As one of God's children in the earth. como um dos filhos de Deus na terra. And we were only going to do it on the internet. E a gente ia publicar esse livro só na internet. We did it one chapter at a time. Fizemos um capítulo por vez. We were going to write the whole book in 1 year. Nós iríamos escrever o livro todo em um ano.
But it didn't work out like we hoped. mas não deu certo assim. My friend got cancer. Meu amigo adquiriu câncer. He had to have surgery and treatment. Ele teve que ter cirurgia e tratamento. And I moved away to a different city. E eu me mudei para outra cidade. So instead of taking 1 year, Então, em vez de gastar 1 ano, it took us 4.5 years. gastou 4 anos e meio. Instead of one new chapter appearing every month on the website, Em vez de um capítulo por mês aparecer no site, na internet, it took 4 months. gastava 4 meses para cada capítulo aparecer. I talked to some of you at breakfast today Eu conversei com com algumas pessoas na hora do café hoje, that were sorry when you got to the end of the book. que fiquei fiquei chateado de chegar no fim do livro. That you wish there'd been more to read. Que várias pessoas acharam ruim chegar no fim do livro porque queria que tivesse mais escrito. Can you imagine those poor people that were reading it on the internet? Imagina as coitadas das pessoas que estavam lendo na internet. And they would get to chapter 5 Ele chegava no capítulo 5 and push the button for chapter 6, e apertava para procurar capítulo 6 and they get a page that says, we haven't written it yet. e abre uma página dizendo nós ainda não escrevemos. Oh, I got some angry letters. Eu recebi umas cartas bem nervosas. It's 3 o'clock in the morning. É 3 horas da manhã. I am reading your book. Eu estou lendo seu livro. I want to know what you're going to say. Eu quero saber o que você vai dizer. They had to wait 4 years. Eles tiveram que esperar 4 anos. I felt bad about that, but that's all we were planning to do. Eu sentia mal sobre isso, mas era esse o nosso plano, não tinha outro plano. And we finally finished it on the internet. People asked us to print it. E quando nós terminamos de publicar na internet, as pessoas nos pediram para imprimir. And then it kind of went crazy from there. E aí, daquele dia em diante, realmente a coisa ficou meio louca. Then after I got involved with the Shack, E aí, depois eu me envolvi com a Cabana, which is a story a friend of mine wrote que é uma história que um amigo meu escreveu for his children. para os filhos dele. And he gave it to me Ele deu para mim, just to read and say, I hope you're interested in reading this. só dizendo assim, espero que você tenha interesse de ler. And I love the insights in that book that it brought to the Father. Eu amei as percepções da natureza do Pai que aquele livro me trouxe. And I asked him if he thought he would publish it. E eu perguntei para ele se podia publicar. And he said, no, I'm not going to publish Ele it. falou, não vou publicar não. I just wrote it for my kids. Eu escrevi para meus filhos. I said, well, would you want to publish it? Eu falei, mas você gostaria de publicar? He said, I don't know. Do you think I can? E aí ele falou assim, não sei, você acha que vale a pena? And I said, yeah, I think it's a wonderful book. Eu falei assim, eu acho que vale muito a pena mesmo. There were some problems with it. Tinha alguns problemas, There were some theological problems that weren't the best. tem alguns problemas teológicos que não eram os melhores. And there were some story problems that made it difficult. E tinha alguns problemas na história também que estavam um pouco difíceis. So I encouraged him to rewrite it Então eu encorajei ele a reescrever and gave him some suggestions as to how to fix it. e dei algumas sugestões sobre como acertar. And he said, no, you write it with me. Ele falou, não vou fazer isso, você escreve comigo. And I said, no, this is your book. You write it. Eu falei, não vou ajudar, você escreve, é seu livro. I've got books I want to write. Eu tenho livros que eu quero escrever, You write yours. você escreve o seu. But he didn't want to. Mas ele não queria. He kept asking me, will you help me? Mas ele ficou insistindo para eu ajudá-lo. And he said, if you won't help me, Ele falou, se você não me ajudar, I'm not going to do anything else with it. eu não vou fazer mais nada com esse livro. And I said, fine, because I wasn't going to help him. E aí eu disse, tá bom, mas eu não ia ajudar mesmo. But a couple months later, Mas alguns meses depois, the Holy Spirit knocked on my heart. o Espírito Santo bateu na porta do meu coração. Would you help your brother finish his book? Você vai ajudar seu irmão a ajudar a terminar o livro dele? I didn't want to. Eu não queria. It's harder to tell the Holy Spirit no Mas é um pouco mais difícil falar não para o Espírito Santo than my friend. do que para o seu amigo. So I finally said I would. Então, finalmente, eu disse que iria. And I spent 16 months helping him rewrite that book. E gastei 16 meses ajudando ele a reescrever aquele livro. And we took it to publishers all over America. E levamos para editoras em todos os Estados Unidos. And everyone turned us down. E todo mundo rejeitou. You can't publish this book. Você não pode publicar esse livro. The Christian publishers told us it was too controversial. As editoras cristãs falam assim, é muito controvertido. The secular publishers said there's too much Jesus in here. Os seculares falam assim, não, mas tem Jesus demais aqui nesse livro. And so neither one would do it. Então nenhum dos dois queriam, dos dois tipos de editora. So we printed a few copies, Então imprimimos algumas cópias put it in my friend's garage. e colocou na garagem de um irmão, de um amigo. And that was 2.5 years ago, E isso faz 2 anos e meio agora. May 2007. Foi maio de 2007.
Today we've sold over 10 million copies of The Shack. E hoje já vendemos mais de 10 milhões do livro da cabana. It's been translated into 30 different languages. Já foi traduzido em 30 línguas It's in 48 countries around the e world. está em 48 países no mundo. And what I love about that book E o que eu amo sobre aquele livro, is it's the first time I've ever read a book o que eu amo daquele livro é que é a primeira vez que eu li um livro where theology about who God is onde teologia sobre quem Deus é is set inside of a relationship. está colocado dentro de um relacionamento. That at the end of the day, the answers from Mackenzie É que no fim do dia, as respostas para Mackenzie is not that he got all his questions answered, não é que ele conseguiu resposta para todas as suas perguntas, but that he came to know a Father mas que ele veio a conhecer o Pai. more real and more powerful Um Pai muito mais real e mais poderoso than any question that was still in his do heart. que qualquer pergunta que ainda ficasse no seu coração. I think that's the power of the incarnation. Eu acho que esse é o poder da encarnação. I've had many people tell me Muitas pessoas vieram me perguntar, that the shack means more to them than the Bible. vieram me falar que a cabana significava mais para elas do que a Bíblia. That doesn't make me happy. E isso não me torna feliz. I think the best story Eu ainda acho que a melhor história about the relationship God wants to have with us sobre o relacionamento que Deus quer ter conosco is in this book. Yes? está nesse livro. This book's better than the shack. Esse livro é muito melhor que a cabana. The story of Jesus coming into the world A história de Jesus vindo aqui para esse mundo and living among us e vivendo entre nós and inviting us to a relationship e with His Father nos convidando para um relacionamento com seu Pai is 100 times better é 100 vezes melhor than a black woman in a shack do que uma negra numa cabana with Jesus and the Holy Spirit, com Jesus e o Espírito Santo. because this one really happened. Porque esse aqui aconteceu de verdade. Jesus really came and lived among us. Jesus realmente veio e morou entre nós. And He invited us to know His Father. E nos convidou a conhecer seu Pai. Come to me. Venha a mim. I am in the Father, Eu estou no Pai. and the Father's in me. E o Pai está em mim. And these are the words of John 14. E essas são as palavras de João 14. In that day you will know Naquele dia vocês saberão that I am in the Father, que eu estou no Pai. and that you are in me, E que vocês estão em mim. and I am in you. E que eu estou em vós. Through Jesus Christ, Através de Jesus Cristo, we've been invited into the most incredible relationship imaginable. nós fomos convidados a entrar no relacionamento mais inacreditável possível. The Almighty God, O Deus Todo-Poderoso, who made heaven and earth, que fez os céus e a terra, is inviting you está convidando você inside His life para dentro da sua vida, so that you could know Him para que você pudesse conhecê-lo and be transformed by e Him. ser transformado por Ele. And that's the gospel. E isso é o Evangelho. Best presentation of the gospel I ever heard A melhor apresentação do Evangelho que eu já ouvi came out of the mouth of an atheist. veio da boca de um ateu. That might surprise you. Isso pode talvez te surpreender. It shocked me. Isso me chocou. I boarded a plane leaving Los Angeles, Eu peguei um avião em Los Angeles, as I did 2 days ago, como eu fiz 2 dias atrás, for Chicago. para Chicago. This time I was going to Pittsburgh, not Brazil. Mas dessa vez eu ia para Pittsburgh e não para o Brasil. And it was about 5 years ago. 5 years ago. Foi há 5 anos atrás. And I sat down next to this man, E eu sentei perto desse homem and he had a news magazine in his lap. e ele tinha uma revista de notícias no colo. And on the cover of this magazine E na capa dessa revista was a story about the conflict between Christians and politics in my home. na capa tinha a história sobre o conflito entre cristãos e a política nos Estados Unidos. And this was a secular magazine, Era uma revista secular and I wanted to read the article. e eu queria ler o artigo. And so I asked him when he was done with the magazine, if I could read it. E então eu pedi para ele se ele tivesse terminado de ler, se eu pudesse ler. And he asked me, "Are you interested in this article?" E ele me perguntou: "Você tem interesse nesse artigo?" And I said, "Yes, I am." Eu falei: "Sim." And his next words were these: E as próximas palavras dele foram as seguintes: "I hate you, Christians." "Eu odeio vocês cristãos." I didn't even tell him I was one. Eu nem tinha falado com ele que eu era cristão. He already hates me. Ele já me odiava. And I asked him why. E eu perguntei: "Por quê?" And he talked about the conflict in our culture. Ele falou sobre conflito em nossa cultura. How Christians who try to make other people live to their beliefs. Como os cristãos querem forçar as outras pessoas a viver de acordo com as crenças deles. And he resented that. E ele se ressentia disso. And so I asked him what he did for a living. Aí eu perguntei o que ele fazia para ganhar a vida.
And I asked about his family E perguntei sobre a sua família and where he was going. e para onde ele ia. And so we talked for a little while. E começamos a conversar por um tempo. And then he turned to me Aí ele virou para mim and he said, "What do you do for a living?" e ele perguntou para mim, o que você faz para ganhar vida? And I said, "That's a hard question to Eu answer. falei assim, essa é uma pergunta bem difícil para responder. I haven't had a real job for 10 years. Eu não tenho tido emprego certo por 10 anos agora. Sometimes I write, Às vezes eu escrevo, sometimes I counsel people, às vezes aconselho pessoas, sometimes I publish books, às vezes eu publico livros, some days I mediate disputes in public education. às vezes eu intermeio disputas em educação nas escolas públicas. I do all kinds of things. Eu faço todo tipo de coisa. But on airplanes, I've taken to telling people this. Mas nos aviões eu peguei um costume de falar o seguinte. I said, I wander around the planet Eu vagueio pelo planeta, helping people sort out what Jesus really taught. ajudando pessoas a entender o que é que Jesus realmente ensinou. And he looked at me with a surprise on his face. Ele olhou para mim meio assustado. And what do you think he asked me next? E eu, o que você acha que ele me perguntou em seguida? You would think he would ask me, Você pensaria que ele perguntaria, so what do you think Jesus really taught? então o que você realmente acha que Jesus realmente ensinou? But he didn't. Mas ele não fez essa pergunta. No one ever does. Ninguém faz essa pergunta. The next thing he says A próxima coisa que ele disse is what everybody says. é o que todo mundo diz. But do you want to know what I think Jesus really taught? Você quer saber o que eu acho que Jesus realmente ensinou? Now here's a self-professed atheist Aqui é um ateu que se diz ateu, who hates Christians, que odeia cristãos, who's going to tell me what Jesus que vai really me taught. contar o que Jesus realmente queria dizer. And this is exactly where I want the conversation to begin. E isso é exatamente onde eu queria que a conversa começasse. So I said, no, I don't. Eu falei, não sei. Não quero. Yeah, what did Jesus really teach? Não, ele falou assim, eu quero saber. Eu não sei o que você acha, eu quero saber. And here's what he said. E eis o que ele disse. Listen carefully. Ouça com cuidado. This is the best presentation of the gospel I've ever heard. Essa é a melhor apresentação do evangelho que eu já ouvi na minha vida. He said this. Ele disse o seguinte. I think Jesus taught us we have a Father Ele falou assim, eu acho que Jesus nos ensinou que nós temos um Pai, who loves us more than we know. que nos ama mais do que nós sabemos. And if we could understand that, E se nós pudéssemos entender isso, we would know how to treat each other. nós saberíamos como tratar uns aos outros. Not bad, huh? Não ruim, né? My mouth fell open. Eu fiquei com a boca aberta, I was shocked. fiquei chocado. He said, what's the matter? Ele falou, mas qual o problema? I said, I've never heard it put better. Eu falei, nunca ouvi alguém dizer melhor o que Jesus queria dizer. He said, you're kidding. Ele disse, você está brincando. I said, no, I've traveled all over the world. Eu falei, não, tem ido toda parte do mundo. I've heard all kinds of people share the gospel. Já ouvi todo tipo de pessoas compartilhar o evangelho. I've heard some of the most well-known speakers of our day Já ouvi os melhores palestrantes dos nossos dias talk about the gospel, falar sobre o evangelho, but I've never heard it better. mas nunca ouvi melhor. He said, why would you say that? Eu falei, por que você diria uma coisa dessas? I said, because you said exactly what Jesus said. Porque você disse exatamente o que Jesus diria. When he came to the end of his life, Quando ele chegou no fim da vida dele, his last night with the disciples in the upper room, sua última noite com os discípulos no cenáculo, in John 13, 34 and 35, em João 13, 34, 35, he says these words. ele disse as seguintes palavras. I'm going to give you a new command. Eu vou dar a vocês um novo mandamento. I want you to love one another Eu quero que vocês amem uns aos outros as I have loved you. como eu tenho amado vocês. And by this the whole world will know E através disso todo mundo saberá that you are my disciple. que vocês são meus discípulos. And so I looked at him and I said, so why don't you believe it? Então aí eu olhei para ele e falei, mas por que você não acredita? And his answer was, E a resposta dele era, I've never seen it lived. eu nunca vi alguém viver isso. He already knew the truth in his heart. Ele já sabia a verdade em seu coração. God had already sowed the gospel in his mind. Deus já tinha semeado o evangelho em sua mente. He knew it better than most Christians, I Ele know. sabia melhor que muitos cristãos. But he had never learned to recognize it. Mas ele nunca tinha aprendido a reconhecer isso. He thought what Jesus taught us Ele pensou que o dia Jesus nos ensinou couldn't have been real não poderia ser real, because his followers couldn't do it. porque os seguidores de Cristo não conseguiram seguir isso. The one thing Jesus asked us to do A única coisa que Jesus nos pediu a fazer was to love each other era amar uns aos outros, as we were loved by him. como nós fomos amados por Ele.
the one thing we haven't done. E é a única coisa que nós realmente não fizemos. For 2,000 years of religious history Por 2000 anos de história religiosa, is learn to love each other. nós não aprendemos a amar uns aos outros. The average church in America A igreja comum, média nos Estados Unidos, splits every 6.7 years. divide a cada 6,6 anos. We're notorious for fighting among ourselves, Somos conhecidos por brigar entre nós, for disagreeing on what we believe, por discordar sobre o que cremos, for being more concerned about my doctrine por estar mais preocupados com a nossa doutrina than loving you as a person. do que amando as pessoas como pessoas. And Paul warned us in 1 Corinthians 13. E Paulo nos alertou em 1 Coríntios 13, You can be right about everything. você pode estar certo sobre tudo, And if you don't have love in your heart, mas se não tiver amor no coração, you're just a loud noise. você é só um som muito alto. Jesus came to make us lovers. Jesus veio para nos tornar pessoas que amam. Lovers of God, Pessoas que amam a Deus lovers of other brothers and e sisters, pessoas que amam os seus irmãos e irmãs and lovers in the world. e pessoas que amam as pessoas no mundo. The problem is, O problema, very early in our Christian history, muito cedo em nossa história cristã, Christianity moved from being people who were finding love in the Father o cristianismo mudou de ser pessoas que estavam encontrando amor no Pai to people practicing a religion called Christianity. para pessoas que praticam uma religião chamada cristianismo. Do we really think that Jesus came to this earth Nós realmente achamos que Jesus veio para essa terra to start a religion called para Christianity? começar uma religião chamada cristianismo? I don't. Eu não acredito isso. I think Jesus came to this planet Eu acho que Jesus veio para esse planeta to undermine in the human spirit para fazer ruir no espírito humano that which seeks the false comfort aquilo que procura o consolo falso of all religions, de todas as religiões, including Christianity. inclusive o cristianismo. That was the point in the shack about Jesus not being a Christian. Esse era o propósito no livro A Cabana de Jesus não ser um cristão. Because when he was on the planet, he was Jewish. Porque quando ele estava aqui no planeta, ele era judeu. He wasn't a Christian. Ele não era cristão. He didn't begin Christianity. Ele não começou o cristianismo. We did. Nós começamos o cristianismo. It was our human attempts Foi as nossas tentativas humanas to take the teachings of Christ para pegar os ensinamentos de Jesus and make our own religion. e fazer a nossa própria religião. But Jesus didn't want us to be caught in religion. Mas Jesus não queria que fôssemos presos na religião, Not even the Christian religion. mesmo a religião cristã. Jesus came to invite us into a relationship with his Father, Jesus veio nos convidar para um relacionamento com o Pai dele, where you would wake up every morning onde você acordaria cada manhã knowing that you are his beloved child sabendo que você é o filho amado dele and that he is at work in you e que ele está trabalhando em você to accomplish his good pleasure, para cumprir o seu prazer, that he can transform you, que ele pode te transformar, and that you don't have the power to transform yourself. que você não tem o poder para se transformar. The thing about religion is this: we'll make a bunch of new rules Se não qualquer coisa diferente que isso, você vai fabricar novas regras and we'll follow the rules. e nós vamos seguir essas regras. And those who follow the rules the best, E aqueles que melhor seguem essas regras they're better Christians. são cristãos melhores. And the people who struggle, E as pessoas que lutam they're bad Christians. não são bons cristãos. And we divide ourselves up yet Aí again nós vamos nos dividindo cada vez mais, based on human performance. baseado na conduta humana. I'm glad the man in the plane didn't ask me if I was a Christian. Eu estou feliz que o homem no avião não me perguntou se eu era cristão. I always have a hard time answering that question. Eu ia ter uma dificuldade para responder essa pergunta. Because if by Christian, do you mean am I a good practitioner of a religion called Christianity? Porque se com esse nome cristão você quer dizer uma pessoa que pratica uma religião chamada cristianismo, I'm not. eu não sou cristão. I used to be. Eu era. I stopped a long time ago. Eu parei de fazer isso há muito tempo atrás. So when people ask me if I'm a Christian, Então, quando as pessoas me perguntam se eu sou cristão, I usually say, well, it depends on what you mean by that. eu falo assim, depende do que você quer dizer com cristão. If you mean do I practice the Christian religion, Se você quer dizer, me perguntar se eu pratico a religião cristã, not so well. não. But if you ask me, am I passionately in love with Jesus Christ? Mas se você quer perguntar se eu estou apaixonado com Jesus Cristo,
and I want to follow his ways eu quero seguir os seus caminhos and live like he lived in the world, e viver como ele viveu nesse mundo, absolutely. com certeza sou cristão. That's the kind of Christian I want to be. Esse é o tipo de cristão que eu quero ser. I want to be someone that looks like Christ in the world. Eu quero ser alguém que parece com Cristo neste mundo. Not because I've learned to perform well, Não porque eu aprendi a me comportar direito, but because I've been transformed by him. mas porque eu fui transformado por ele. And that's the real test, isn't it? Essa é a prova verdadeira. I think that's what God's breathing in our day. É isso que Deus está sussurrando em nossos dias. So many people around the world, Tantas pessoas no mundo inteiro, in Europe and South Africa, na Europa, na África do Sul, Australia, India, na Austrália, Índia, are being worn out by our Christian religion. estão ficando esgotadas pela nossa religião cristã. I've tried hard. Eu já tentei muito. I read my Bible, Eu leio a Bíblia, I pray, eu oro, I try to be righteous, eu tento ser justo, I meet with other Christians, eu reúno com outros I'm working cristãos, hard, estou lutando, but I'm empty inside. mas me sinto vazio por dentro. I don't know that I'm doing it right. Eu não sei se eu estou fazendo as coisas certas. And I think I'm the only one. E eu acho que eu sou a única pessoa. Everyone else seems fine. Todo mundo mais parece que está bem. It must be my problem. Deve ser um problema meu. And I just need to try harder E aí eu preciso me esforçar mais ainda. and pretend more. E fazer mais de conta. And when you get worn out of doing that, E quando você cansa de fazer isso, then it's time for God to make himself known to us. aí é hora que Deus precisa se revelar. And all over the world today, E no mundo todo hoje, there are people waking up to that passion tem pessoas acordando para essa paixão. to live loved by the Father Para viver amadas pelo Pai. and live freely in the world. E viver livremente no mundo. It's not about whether you go to church, Não tem a ver com se você vai à igreja ou não. in a building, Num prédio, in a home, numa casa, or meet in a tree. ou se reúne debaixo de uma árvore ou na árvore. What's important is that you're coming to know him. É o importante que você está conhecendo a Ele. And in knowing him, finding life with other brothers and sisters. E assim, à medida que você conhece a Ele, está encontrando vida com outros irmãos e irmãs. And finding a way to live in the world E achando uma maneira de viver no mundo so that people see God's glory reflected in you. para que as pessoas vejam a glória de Deus refletida em você. Not when you're trying, Não quando você está tentando, when you're not trying. quando você não está tentando. When you're just living as his child, Quando você está simplesmente vivendo como filho dele. loving like you've been loved, Amando como você tem sido amado. and then engage the world E assim, então, se envolver no mundo in the beauty of what God has done. com a beleza de Deus, daquilo que Deus tem feito. About 6 months ago, Mais ou menos 6 meses atrás, I got a phone call from a group of college professors. recebi um telefonema de um grupo de professores de universidade. There's 24 of them Tinha 24 from all over the United de States, toda parte dos Estados Unidos. 2 from 12 different universities. 2 de cada de 12 universidades. They've got $2.5 million Tinha 2,5 milhões de dólares to do a study on godly love. para fazer um estudo, uma pesquisa sobre o amor divino. They're trying to create the basis for a new academic discipline Eles estavam tentando criar base para uma nova disciplina acadêmica that combines theology, que daria teologia, religious studies, estudos religiosos, psychology, psicologia, philosophy, filosofia and about 5 other things e umas 5 outras coisas. into a new course of study Fazer uma nova matéria de estudo about people who want to study God's love. para pessoas que queriam estudar sobre a vida de Deus. And these aren't all Christian universities. E não são faculdades ou universidades cristãs. And because I'd helped with the shack E porque eu tinha ajudado a fazer a cabana and wrote a book called He Loves Me, e escrevi um outro livro chamado Ele Me Ama, they wanted to interview me. eles queriam me entrevistar. And I usually don't have time for these things. Geralmente não tenho tempo para esse tipo de coisa. And so I asked them, what are you trying to do exactly? How much time is this going to take? E aí eu perguntei assim, o que vocês realmente estão querendo fazer e quanto tempo vai levar? And they said, well, we'll come to your home Eles falaram, nós vamos para sua casa and we just want to interview you e nós só queremos entrevistá-lo for a couple of hours. por algumas horas. So I said, okay. Falei, então tá bom. So they came to my home Aí vieram para minha casa and they told me the study that they wanted to do. e me falaram sobre essa matéria, essa pesquisa que eles queriam fazer. So I asked them, what's the study based on? Eu falei assim, mas então é baseado em que essa pesquisa? And they said, well, it's based on the Great Commandment. Eu falei, é baseado no grande mandamento. And I said, really, what commandment is that? Eu falei, mas qual mandamento é esse? And they said, you don't know? Eu falei assim, você não sabe? I said, no, I know. Eu falei, eu sei. I want to know if you know. Eu falei, eu quero saber se você sabe. And they said, well, the greatest commandment that Jesus gave us. Foi o maior mandamento que Jesus deu para nós. I said, yeah, which one? Eu falei, qual deles?
And they said to love the Lord your God Ele falou, amar o Senhor teu Deus with all your heart, soul, mind, and com strength, todo o seu coração, alma, força, entendimento, and to love your neighbor as yourself. e amar o teu próximo como a si mesmo. And so I looked at them and smiled. Aí eu olhei para eles e sorri. And I said, this is an old covenant study. This is an old covenant study. Falei, isso é um estudo da velha aliança. I said, old covenant, what do you mean? Eles falaram assim, irmão, o que você quer dizer velha aliança? Jesus said these things. Ele falou, não, Jesus falou essas coisas. I said, well, Jesus said these things. Falei, Jesus falou essas coisas? But always when he was being asked, Mas sempre que perguntavam a ele, what's the greatest of the commandments? qual o maior dos mandamentos, And he's quoting ele sempre está citando Deuteronomy 6. Deuteronômio 6. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força, entendimento, and your neighbors yourself e seu próximo como a si mesmo, is the old covenant. é a velha aliança. That's how it used to be. É